Olá, este é o 3 em 1 em som e imagem. Morreu hoje aos 79 anos o irmão do ex-presidente Lula, Genival Inácio da Silva, conhecido como Vavá. O corpo será sepultado amanhã em São Bernardo do Campo. Genival Inácio da Silva, o Vavá, tinha 79 anos. Morreu de um câncer raro que atinge os vasos sanguíneos. A defesa do ex-presidente Lula pediu à justiça autorização para que ele deixe a prisão para o enterro do irmão Vavá. Qualquer preso tem o direito de velar seus mortos. Mãe, irmã, filho, neto. A Polícia Dita Federal, agora sob as ordens do ministro Bolsonaro, argumentou que não podia levar o Lula de Curitiba a São Bernardo do Campo porque todos os helicópteros estavam trabalhando em Brumadinho. A Polícia Federal no Paraná, onde Lula está preso, negou o pedido do ex-presidente para ir ao velório do irmão. Nós poderíamos passar aqui um dia inteiro falando de pequenas e grandes arbitrariedades que foram cometidas. Em última análise, a decisão da justiça foi que o Lula não poderia visitar o Vavá, mas o Vavá poderia visitar o Lula. A justiça autorizou que o corpo fosse levado até o local onde o Lula estivesse, sem registro da imprensa, sem a participação de ninguém, para que o Lula pudesse, então, se despedir do irmão. Porque havia o receio de que a voz do Lula, de alguma forma, desorganizasse, desordenasse o projeto de poder que eles representam. Eles reconhecem que a Constituição dava a Lula o direito de ir se despedir do irmão. Porém, como a Polícia Federal disse que não tinha helicóptero, o Lula não podia ir se despedir do irmão e paciência. Pegue-se a Constituição, é o que dizem ou parecem dizer os procuradores da dita República. Pegue-se a Constituição Federal e se jogue a Constituição Federal na lama de Brumadinho. Arthur Araújo Lula da Silva, neto do ex-presidente Lula, morreu hoje no ABC Paulista. O menino morreu nesta sexta-feira devido ao agravamento do quadro infeccioso de meningite. Quando o Arthur morreu, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o Lula. E ele chegou uma hora para mim e falou: um dos maiores arrependimentos que eu tenho na vida, ele dizendo, foi não ter visto meus filhos crescerem. Agora, pelo menos, eu quero ver os meus netos crescerem. A relação que ele tinha com os netos era uma relação muito próxima. O Arthur morou com ele, né? Essa prisão injusta, absurda, quer dizer, privou ele de conviver com o neto nos últimos momentos de vida. Eu estava com o presidente Lula na quinta-feira que antecedeu a morte do Arthur. Atrás da cama do Lula tinha uma foto colorida, a foto do Stucker com todos os netos. Eu olhei a foto e brinquei com ele, né? Que os netos não iam ser corintianos, que o Corinthians não estava bem, coisa e tal, né? Quando deu o episódio da morte do Arthur, na sexta-feira, na minha opinião, aquilo ali foi o momento mais dramático e mais cruel. O Léo me ligou lá do instituto e me falou que o Arthur morreu. Senti algo assim muito forte, eu chorei muito, muito, muito. E o Léo dizendo, claro, é verdade. É como se eu tivesse entrado numa outra sintonia.
Militantes e apoiadores de Lula se reuniram em frente à carceragem da Polícia Federal, em Curitiba. Ele está bastante emocionado, bastante abatido, chorou várias vezes, a gente procurou confortá-lo, conversar com ele durante a tarde e nós estamos vendo, as autoridades estão vendo e discutindo a questão logística para que o presidente possa exercer o seu direito de ver o neto. Existia um ódio, uma raiva em relação ao ex-presidente Lula tão grande que nem mesmo os mortos da sua família eram respeitados pelos procuradores. Na prática, é o que eles faziam. Quando morria um ex-familiar do ex-presidente Lula, muitos procuradores comentavam esses episódios quase como se estivessem dançando sobre os caixões dessas pessoas. Lula foi autorizado pela Justiça do Paraná a deixar a prisão pela primeira vez para acompanhar o velório do neto, Arthur, de 7 anos, que morreu de meningite meningocócica. Mas o ex-presidente só irá a São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na manhã deste sábado. Imagine a perda desse homem durante esse período que ficou no cárcere, em termos de valores pessoais, de momento de emoções que ele passou. Mal tinha perdido a sua esposa, né? Ainda ficou impedido de participar das exéquias de um dos seus melhores amigos, que foi o Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Foi impedido de enterrar o seu irmão e pôde só furtivamente comparecer ao velório do seu neto. O ex-presidente Lula deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso de helicóptero. Depois viajou a São Paulo em um avião do governo do estado. O avião com o ex-presidente Lula chegou em São Paulo por volta das 8 horas da manhã. Do aeroporto de Congonhas, Lula foi levado de helicóptero para um heliponto na rodovia Anchieta. De lá, foi escoltado até o cemitério. Além dos agentes da PF, 275 PMs participaram da operação. Quando o ex-presidente chegou ao cemitério, uma multidão o esperava. O ex-presidente foi autorizado a acompanhar o velório e a cerimônia de cremação do neto Arthur durante 1h30. Não dá para entender que depois de tudo que o Lula fez e depois de todo esse período que ele está preso, depois de todas as coisas que estão acontecendo, alguém ainda monte um esquema policial para prevenir uma fuga e a juíza escreva o que escreveu, né? Então... Eu estive com o Lula quando a dona Marisa estava no hospital do Sírio-Libanês. Eu estive lá no cemitério quando o Vavá foi enterrado. Mas, quando o Lula recebe a notícia da morte do Arthur, nas circunstâncias em que ela ocorreu, e que o Lula, no pé daquele caixãozinho branco, faz aquela declaração quando ele diz: vai, meu neto, vai que a tua avó está te esperando. Eu sei como tu sofreu por ser meu neto. Eu sei tudo que tu passou, mas a tua avó está te esperando. E vocês me esperem porque eu vou também. Mas antes de eu ir, eu tenho que dar um jeito de provar a minha inocência. Aquilo ali, gente, o Lula chorando, naquele momento, talvez seja, na minha opinião, a demonstração mais cristalina de tudo aquilo que ele foi submetido.
O ex-presidente Lula já voltou para a prisão em Curitiba depois de acompanhar o velório e a cremação do corpo do neto Arthur em São Bernardo do Campo. Lula sempre soube que ele não esteve sozinho. E a vigília foi se formando como uma decorrência da necessidade da gente reafirmar a confiança no Lula, a inocência e ele saber que nós estávamos ali. E naturalmente, em momentos como aquele, eram momentos muito especiais, porque a gente tinha muito mais força, a presença tem muito mais gente. E o Lula conseguia ouvir. Eu me comprometo a não descansar um dia até que o Lula seja livre. Viva o Lula! Lula livre! Lula livre! Isso não tem dinheiro que pague essa alegria. Lula vale a luta. Lula é democracia. O presidente Lula que todos os dias, nesta solitária, pensa no Brasil. O que resta para nós que estamos aqui, além de lutar pela liberdade do Lula e dizer aos quatro cantos do mundo que ele é inocente? Companheiros e companheiras, eu vou estar aqui em Curitiba, sentado na primeira fila, no dia que Sérgio Moro e Dallagnol estiverem sendo julgados como traidores! Traidores do povo brasileiro! O presidente Lula, ele foi assim o porta-voz de sentimento. Anos e anos de muita luta, de muita firmeza sempre. Então, não dá para o povo brasileiro a desistência. E naquela hora, a esperança é que ele não poderia ficar preso por aquele tempo inteiro. Dia de manifestações em várias cidades brasileiras. Houve movimentos em apoio à Operação Lava Jato e também contra a prisão do ex-presidente Lula, que hoje completa um ano. A Polícia Militar não divulgou os cálculos do número de manifestantes na maior parte das cidades. Mesmo que às vezes de forma deturpada, ele continuava sendo considerado como um ator no cenário político. E o que ele dizia, ou supostamente dizia, afinal poucas pessoas tinham acesso diretamente a ele nesse momento, continuava gerando repercussões. E isso se intensifica ainda mais quando as entrevistas efetivamente são liberadas. O presidente do Supremo, comentamos agora, Dias Toffoli, lembrou e liberou o ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, para dar entrevista aos veículos de comunicação que pediram autorização para falar com ele. Em setembro do ano passado, o ministro Fux havia suspendido a autorização concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Lembra ou não? Um veículo de comunicação quer entrevistar uma pessoa e não poder entrevistar essa pessoa? E qual é o sentido da proibição? Agora, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, entendeu que o objeto da liminar de Luiz Fux, que proibia Lula de dar entrevista, foi perdido e que, portanto, fica valendo a liminar anterior de Lewandowski, então, que permite ao ex-presidente conceder entrevista. O que a gente queria era fazer a primeira entrevista porque o presidente tinha ficado calado durante um ano, sem falar com a população, sem dizer o que ele estava achando de tudo aquilo que estava acontecendo no país. Quando há uma liberação, né,
por parte do Supremo de que o Lula pudesse dar entrevistas, evidentemente a gente festeja, mas é um direito tão básico. No dia 25 de abril, então, eu fui para Curitiba, fui surpreendido com a informação de que a entrevista estava liberada, que a gente ia fazer a entrevista no dia seguinte, mas que vários jornalistas iriam participar como ouvintes e também com direito a fazer perguntas, e o Lula iria responder se ele quisesse. Aquilo não tinha cabimento, que o direito era meu e da Mônica Bergman, era um direito conquistado no Supremo. Eu não estava ali fazendo um talk show, nem eu nem a Mônica, né, com plateia. Aquela entrevista foi um marco, né, porque como eles ainda criaram um circo, né, quer dizer, tentaram impor novas regras, colocando jornalistas que não tinham autorização para participar da entrevista, aquilo acabou virando um escândalo, né? E saiu em toda a imprensa, ou seja, a entrevista ganhou uma divulgação fantástica, né? E passou a ter mais importância ainda, mais pessoas queriam ver a entrevista do Lula. Eram ordens expressas de que ele não poderia cumprimentar nenhum dos jornalistas ou da equipe. E ele entrou, veio na direção da Mônica, cumprimentou a Mônica, me cumprimentou e depois foi sentar. Eu sabia exatamente o momento histórico que eu estava vivendo ali na frente de um grande estadista que tinha sido preso, ao que tudo indica, injustamente. Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo tá bem? Não tão bem quanto você, mas estou indo aqui. Lula é uma pessoa que tem uma capacidade de falar para um público extremamente amplo, desde a forma como ele cumprimenta as pessoas quando chega à sala onde a entrevista vai ser dada, até a forma como ele se dirige aos jornalistas e ao cidadão. O que passou pela cabeça do senhor quando o senhor estava sendo preso, sendo conduzido para a prisão? Depois de tantos dias encarcerado, né, fechado, fora dos olhos públicos, ele consegue reestabelecer essa relação, não necessariamente uma relação de concordância e de apoio, mas uma relação de lealdade. Eu sempre tive certeza, desde que começou os discursos e o processo da Lava Jato, de que tinha um objetivo central, que ia chegar em mim. Prenderam fulano, vai chegar no Lula. Prenderam fulano, vai chegar no Lula. Prenderam fulano. E muita gente que era presa, a primeira pergunta que fazia era: você conhece o Lula? Você é amigo do Lula? Você fez alguma coisa com todo mundo? E eu sabia disso porque a imprensa retratava, sabia disso porque as pessoas contavam, sabia disso porque advogado conversava com advogado. E foi ficando patente que o objetivo era chegar em mim. Voltar a ver Lula se expressando e dizendo o que pensava, acho que foi um alento para todo mundo. Tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que eu deveria fugir. E eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delayol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Ele estava muito agitado, né? Ele estava com desejo de falar. Durmo todo dia com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Delayol não dorme, tenho certeza que o Moro não dorme. Eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Você pensa que eu não gostaria de estar em casa? Adoraria estar em casa com a minha mulher, adoraria estar em casa com meus filhos, adoraria estar em casa com meus netos, mas não faço nenhuma questão, porque eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei. No momento que eu perguntei para ele sobre o neto e o irmão, que ele começa a chorar ao falar do neto, né, e ele põe a mão no rosto, eu pensei comigo, bom, ele agora ficou desarmado, ele caiu, eu não sei se ele vai conseguir se recompor. Florestan, eu vou contar uma coisa para você. Esses dois momentos foram os mais graves. Eu poderia incluir a perda de um companheiro como o Sigmaringa Seixas, que é meu companheiro de dezenas e dezenas de anos,
A morte do meu irmão Vavá, o Vavá era como se fosse um pai da família toda. E a morte do meu neto é uma coisa que efetivamente não. Eu às vezes penso que seria tão mais fácil que eu tivesse morrido. Já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar meu neto viver. Mas não são apenas esses momentos que deixam a gente triste. Sabe, eu sou um homem que tento ser alegre, tento trabalhar muito para a questão do ódio, eu trabalho muito para vencer a questão do ódio, a questão da mágoa profunda. Eu, quando vejo essa gente que me condenou na televisão, sabendo que eles são mentirosos, sabendo que eles forjaram uma história, aquela história do PowerPoint, do seu Delanhol, aquilo, nem o bisneto dele vai acreditar naquilo. Ficou aquele silêncio, né? Aquela tristeza, e ele se recompôs rapidamente e voltou a falar e a questionar o Moro, a questionar a justiça brasileira, e tocou para frente, meio como sabendo que ele não podia, naquele momento, ceder às suas dores pessoais. Eu tenho muitos momentos de tristeza aqui, mas o que me mantém vivo, e é isso que ele tem que saber, eu tenho compromisso com esse país, eu tenho compromisso com esse povo. E eu estou vendo a obsessão que está acontecendo agora. A obsessão de destruir a soberania nacional. A obsessão de destruir emprego. A obsessão de juntar 1 trilhão para quê? As custas dos aposentados. Se eles lessem alguma coisa, se eles conversassem, eles saberiam que esse cidadão aqui, analfabeto, 4º ano primário, um curso de torneiro mecânico, juntou 370 bilhões de dólares de reserva, que a R$4 o dólar dá mais de 1 trilhão e 200, sem causar nenhum prejuízo a nenhum brasileiro. A minha luta é para provar que o que está sendo feito contra mim é ilegal, é imoral e tem um objetivo político como objetivo fim. E ele diz tudo isso sendo capaz de ler o que está acontecendo na sociedade brasileira. O Léo, que é o rapaz que está preso aqui, que fez a denúncia contra mim, ele passou 3 anos dizendo uma coisa, depois ele mudou o discurso, meu advogado perguntou por que ele tinha mudado, ele falou, meu advogado me orientou. E o que ele falou, Lula sabia. Agora o que está provado? A OAS gastou 6 milhões de reais para pagar a funcionário da OAS para uniformizar o discurso dos funcionários com a delação. Então como é que eu posso levar a sério isso? Eu não posso levar a sério. O que eu posso dizer para você é que haverá tempo suficiente para que a gente faça uma investigação. Eu penso, Florestan, quem sabe um jornalista bem informado como você, investigativo como você, poderia aos Estados Unidos saber qual é a intromissão do Departamento de Justiça americano nesse processo do Brasil. Qual é o interesse dos americanos na Petrobras? Você sabe qual é. Agora nós temos que investigar. Nós temos que ir atrás. Eles nunca engoliram o fato de eu dizer que a Petrobras era nossa, que o petróleo era nosso, que o petróleo seria o passaporte do futuro, que 75% do roda da Petrobras ia para cuidar da educação e que a Petrobras teria 30% direto, ou seja, que quem quisesse entrar aqui teria que pagar o que nós quiséssemos. Pode-se concordar, se discordar com o que ele diz ou deixa de dizer, mas ouvir o nível de elaboração e de sensibilidade que Lula tem como ator político para ler a realidade brasileira é de uma lindeza que não tem como se ignorar. O dia que eu sair daqui, eles sabem, eu estarei com o pé na estrada. Para junto com esse povo levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. A entrevista foi importante para ele e para o processo,
que ele está respondendo. Foi a primeira vez que o mundo tomou conhecimento da versão dele do que estava acontecendo. Só na plataforma do El País Mundo foram 158 milhões de visualizações da entrevista do Lula. Ou seja, o Lula foi destaque do El País na véspera das eleições da Espanha e essa entrevista foi para o mundo todo. Eu, sinceramente, não sei como um dia eu vou poder agradecer essa gente. Tem gente que está aqui exatamente desde o dia que eu cheguei aqui. Vai para casa, às vezes, lava roupa e volta para cá. Então, eu serei eternamente grato. Não sei se isso já aconteceu alguma vez na história com alguém, mas eu sinceramente não sei como fazer para agradecer. Eu já disse para todo mundo aqui, certamente a polícia tem suas regras, o meu pessoal tem suas regras, mas quando eu sair daqui, eu quero sair daqui a pé e quero ir lá no meio deles. A primeira cachaça eu quero tomar com eles. O pessoal pode destruir uma pessoa, mas ele não foi destruído. Muito ao contrário, foi muito forte. Ele estava com mais determinação, mais força. É incrível, na realidade. Você pode quase sentir essa força dentro dele, mas, obviamente, a trajetória da vida dele é cheio com sofrimento, barreiras, dificuldades. Então, finalmente, eu fui autorizado para o STF para entrevistar ele. Ele já fez 3 ou 4 entrevistas, mas ele ficou muito tempo dentro da prisão e ele estava muito fixo com os pontos que ele queria falar. Eu tenho clareza de que tudo o que aconteceu neste país, em função da Lava Jato, foi para impedir que o Lula fosse candidato a presidente da República. Hoje eu tenho muita clareza. Da mesma forma que eu tenho clareza que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está por detrás disso. Da mesma forma. Tem evidência para isso? Hein? Tem evidência? Tem provas? Eu tenho só convicção. Por motivos óbvios, qualquer pessoa que está na prisão, com muita evidência mostrando que é injusto, vai ficar indignado. E ele era indignado. Eu vou te fazer uma sugestão. Uma denúncia que você pode ajudar a investigar. Não faz pouco tempo, não faz muito tempo, nós fomos sabedores de notícias de que houve acordo feito no Departamento de Justiça nos Estados Unidos em que o Dallagnol estava pegando para o Ministério Público, para a Operação Lava Jato, 2,5 bilhões de reais. Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Tá? Depois saiu uma matéria com autorização, assinatura do seu Moro, autorizando mais 6 bilhões e 800 milhões da Odebrecht, feito aqui no Brasil. E nós sabemos que tem acordos de dinheiro para a Lava Jato em várias outras empresas que agora eles não estão permitindo que se tenha acesso aos números. O PT, inclusive, está reivindicando junto à presidência da Câmara, para reivindicar junto à Caixa Econômica Federal, para que a gente possa saber quem é que fez acordo com a Lava Jato. Tá bom. Ora, na verdade, quando alguém faz um acordo desse e quer pegar 2,5 bilhões de reais, ou 13 bilhões de reais, ou 6 bilhões de reais, essa pessoa está construindo uma máquina política. Está formando uma quadrilha. Tá bom, quero te prometer que estamos já trabalhando com essas questões, investigando. Eu tinha surpresa que ele era tão determinado, porque é difícil ficar assim dentro da prisão. E ele estava falando o tempo todo, tem que investigar Lava Jato, tem que investigar Lava Jato, tem que investigar Sérgio Moro, vai encontrar muita corrupção lá, vai encontrar... Qualquer coisa que ele estava perguntando, ele estava respondendo com essa mensagem. Então, finalmente, eu disse, olha, prometo que eles vão ser investigados, não preciso preocupar sobre isso, eles vão ser investigados.
E ele me perguntou, como? Por que você está falando isso? Como sabe disso? No Dia das Mães, eu estava na minha casa. Esse contato foi feito pelo senador Cid Gomes para mim, perguntando se eu podia falar com ele com urgência. Eu respondi que sim, que podia. E ele me perguntou se eu confiava nele. Eu falei, claro, eu confio 100%. Ele falou, bom, mas eu não sou Cid Gomes, eu sou uma pessoa que tenho provas de crimes de autoridades do Estado brasileiro e eu quero passar para ti. Sou jornalista, né? Então, primeiro eu tinha direito legal de fazer isso, mas depois eu fui parlamentar durante 14 anos. Quando um parlamentar recebe denúncia de crimes de autoridade e não avança na investigação sobre aquilo, não encaminha a denúncia sobre aquilo, ele prevarica. Falei com a pessoa, falei, eu acho que existe alguém melhor que eu para receber esse conteúdo que tu tem, que é um jornalista. Ele não queria falar com jornalistas, porque os jornalistas eram corruptos também, ele tinha provas da corrupção da imprensa. Falei, mas eu acho que tem que ser um outro jornalista para que tu fales, que é o Glenn. E ele, não, quem é Glenn? Eu falei, o Glenn é o cara do caso Snowden. E olha, uma informação que acabou de chegar. O celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi invadido por hackers. Quando eu recebi esse arquivo, sabendo que foi um dos mais importantes arquivos na história do jornalismo brasileiro, eu sabia que eu tinha que publicar e depois disso eu tentei avaliar os riscos e também fazer o tipo de jornalismo que vai ter o mais impacto possível. Quando publicamos, também com os 3 artigos, publicamos um editorial deixando bem claro que nosso material não tinha nada a ver com o suposto hackeamento do telefone do Sérgio Moro, porque na primeira instância ele admitiu que nada foi roubado do telefone dele. E também, segundo, nós deixamos claro que recebemos o arquivo bem antes do hackeamento do telefone do Sérgio Moro. Quando publicou, eu imediatamente fui olhar para os medidores de audiência para ver mais ou menos como estava indo. Já imaginei que, obviamente, seria um mini hecatombe no sistema político brasileiro. Tentamos publicar 3 artigos muito fortes que mostram, sem dúvida nenhuma, que a imagem do Sérgio Moro que foi construído nos últimos 5 anos era falsa e que, na realidade, ele estava não combatendo a corrupção, mas fazendo corrupção. E eu já considerava o juiz suspeito antes. O que veio a público agora só reafirma essa suspeição. Esse negócio de os nossos amigos são sempre inocentes, mesmo que haja prova de que são culpados, e os nossos inimigos são sempre culpados, mesmo que haja prova de que são inocentes, isso não dá certo. Com as declarações da Intercept, mostrou claramente, né, as provas, o que acontecia, como é que as pessoas combinavam as provas, como é que as pessoas combinavam a narrativa, como é que as pessoas combinavam a iniciativa para fazer com que a história que eles contavam para a imprensa, né, tivesse sucesso e, com isso, conseguiram a condenação do Lula, porque conseguiram, de alguma forma, a adesão da opinião pública. Durante uma solenidade em Manaus, o ministro falou sobre o episódio. Para mim, isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação.
E quanto ao conteúdo do que diz respeito à minha pessoa, não vejo novidade demais. Nos 3, 4 primeiros dias, eles tinham a sensação de que aquilo era mais uma reportagem. Aí ia ter o ciclo de notícia normal, de 24 horas, 48 horas, 72 horas, e depois ia desaparecer, ia ser suplantado por outro assunto, né? O que ele não contava é que o arquivo era absolutamente extenso e tinha muitas reportagens pela frente. Se nós observarmos a evolução dessas mensagens, fica claro que, para além de construir uma narrativa e um grande processo, esses principais personagens tinham um projeto pessoal de poder, de ocupar cargos no legislativo, no executivo e substituir a classe política nacional. São coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo não tenho registro disso. Agora, ali não tem orientação nenhuma. Juízes conversam com procuradores, juízes conversam com advogados, juízes conversam com policiais. Isso é algo normal. A reação dele foi dizer que aquilo não tinha nada demais. Ou seja, mesmo que aquilo fosse verdade na visão dele, que não tinha nada demais, que aquilo era normal, que era daquela maneira como a justiça no Brasil deveria reagir. Moro é um ser político, não um juiz. Ele não fez com isenção a Lava Jato. Ele direcionou essa Lava Jato para combater um adversário, um inimigo político que o Lula virou para ele. Com os vazamentos da Intercept, isso ficou mais claro e escancarado ainda. A primeira entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde que o site Intercept revelou conversas, digamos assim, nada republicanas, que redundou no julgamento, na sentença e na prisão do ex-presidente Lula. Presidente Lula, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: durante os últimos tempos, o senhor tem dito que viveria para ver Moro e Dallagnol desmascarados. Isso acabou acontecendo mais rapidamente do que o senhor imaginava? Ô Juca, primeiro eu sou um cristão fervoroso. E eu sempre disse que Deus é tão justo que ele consegue escrever por linhas tortas. Se a gente tivesse sido levado a sério pelos meios de comunicação no Brasil, quando nós fizemos todas as denúncias que o Intercept está fazendo agora, durante o processo, não teria surpresa o que aconteceu. O que aconteceu foi dito por mim várias vezes, foi dito pelo Cristiano, foi dito pelo Baltoque, foi dito por todo mundo que me defende. Ou seja, e eu aproveito para dizer para você de que eu estou ficando feliz com o fato de que o país finalmente vai conhecer a verdade. São que impressões de folhas, são mensagens impressas, como é que isso foi editado? Ou isso são mensagens eletrônicas? Então é muito complicado fazer qualquer comentário, porque é um grande risco de adulteração desse material. E foi só depois de uma semana ou 2 semanas, quando eles começaram a fazer esse jogo cínico, tentando enganar o público para acreditar que talvez alguma coisa foi adulterada. Todo o esforço dele era um esforço de não legitimar os documentos apresentados pelo conjunto dos veículos de imprensa, porque a gente fala muito do Intercept, mas a parceria do Intercept foi com a Veja, foi com a Folha de São Paulo, foi com um conjunto de veículos. Todo veículos quase da mídia aqui no Brasil me ligou para discutir a possibilidade de trabalhar juntos, menos Globo. Globo era o único veículo que nunca expressou interesse de trabalhar com esse material. Desde que começaram as revelações do The Intercept, a Globo trouxe algumas vezes, algumas poucas matérias no começo, e já antecipando a história do hacker, já aderindo e dando peso, dando suporte, dando destaque à história do hacker. O coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, um dos procuradores que tiveram o celular invadido ilegalmente, publicou hoje um vídeo numa rede social defendendo a operação. A Lava Jato em Curitiba sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou
contas e aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores, e o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. Eles começam a virar os canhões para nos chamar de aliados de hackers criminosos, né? Focar muito mais em relação aos supostos hackers, ao crime de obtenção das mensagens, tentando colar na opinião pública uma ideia de que nós éramos, de algum modo, criminosos, que estávamos aliados a outros criminosos para a obtenção dessas mensagens que basearam as reportagens. E também, o mais que eu li o material, eu entendi que, na realidade, o tempo todo o Globo era parceiros com Lava Jato e Sergio Moro. Tinha um relacionamento muito próximo. Eu sabia que eles não iam relatar ou denunciar nada que Sergio Moro fez, porque Sergio Moro foi totalmente unido com o grupo do Globo. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara ouve hoje o jornalista Glenn Greenwald. É bom lembrar que a ideia de convidar o jornalista responsável pelos vazamentos para falar no Congresso foi, inicialmente, de parlamentares do PSL, partido do presidente da República. Assim que eles viram que a oposição tinha gostado da ideia, tentaram então voltar atrás, mas já era tarde demais. Eles estão tentando derrubar o juiz Sérgio Moro de uma maneira que a gente sabe, a população já percebeu. A população está com o juiz Sérgio Moro, já convocaram manifestação para o dia 30/6 em apoio ao ministro, inclusive com um novo boneco em apoio ao ministro, um boneco inédito. É uma experiência estranha para morar numa democracia com uma Constituição que garante a liberdade da imprensa e o direito de jornalistas para proteger o sigilo das fontes, e ouvir muitos deputados te ameaçando com prisão, com um processo criminal por causa da reportagem. Se o senhor não provar essa informação, elas são mentirosas, o senhor é mentiroso. Se o senhor provar, o senhor é criminoso, porque o senhor invadiu o celular de alguém que não poderia. Eu quero que ele toque os áudios aqui que ele tem, com todas as provas, todos os áudios. Então, nós começamos a reportar só 2 semanas atrás. Áudios são muito difíceis para reportar, mas com certeza vamos soltar quando o material é pronto, jornalisticamente, com responsabilidade para publicar. E acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso. A grande questão é que nós não temos essas mensagens, elas podem ser adulteradas parcial ou totalmente. Algo dali que consta pode ser autêntico, mas palavras podem ser inseridas. Eu não tenho essas mensagens de 3 anos atrás, mas eu lhe asseguro que atuei com correção e dentro da legalidade e com imparcialidade. Naquele dia, o Sérgio Moro contou uma mentira ao vivo para a população brasileira, que a gente pôde depois, com outra reportagem da Vaza Jato, desmentir. Que ele sim interferiu no processo, ele sugeriu ao Deltan Dallagnol e a outro procurador que a procuradora era fraca, que não tinha condição de aguentar um embate, por exemplo, contra o ex-presidente Lula durante o processo, e os procuradores, então, da Força Tarefa da Lava Jato decidem trocar a procuradora. E o senhor vai estar, sim, nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz lá... Deputado tem liberdade de expor o seu posicionamento, não é? Tem muito mais material no interesse público
sobre muitos outros assuntos que ainda vai ser reportado, que estamos trabalhando. As ameaças são graves, mas não vai impedir a reportagem nem um pouco. Eu tenho absoluta convicção da correção de todos os meus atos como juiz e de todas as minhas comunicações, sejam elas em aplicativos, sejam elas comunicações verbais, sejam elas qualquer espécie de comunicação com procuradores, advogados, policiais. Tenho absoluta convicção. Que hoje não se trata de uma discussão se é contra ou a favor da Lava Jato. Nós sabemos da importância dessa operação, que foi um divisor de águas no Brasil. Mas eu tenho que aqui fazer algumas considerações que eu reputo de extrema importância. A Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 10, ela é clara que todo ser humano tem direito a ser julgado por um tribunal independente e imparcial. O Código de Processo Penal também. Ele fala, no artigo 254, o juiz dar-se-á por suspeito. Pelo que eu entendi da sua fala, o senhor defende a anulação de tudo, então. Todas as condenações, todas as denúncias, devolver o dinheiro para Renato Duque, Paulo Roberto Costa. Então ali a gente vê o Sérgio Moro político, de fato, político. Fazendo discurso político, fugindo de perguntas, contando meias verdades e muitas vezes mentindo. Caso se confirme a veracidade dessas mensagens, fica patente que Vossa Excelência feriu a ética da magistratura, além de ter interferido no processo eleitoral de 2018. Pergunto, doutor Sérgio Moro, se Vossa Excelência se autossentenciar, qual seria a sua pena? Alô? Sérgio Moro, é você? Sou eu, Gregório. O que o senhor tem a dizer sobre essas mensagens aí vazadas do Intercept? Foi um hacker. Foi um hacker que entrou no meu Telegram. E quando o Bolsonaro disse que tinha um acordo com você para te nomear ministro? O Bolsonaro foi invadido por hackers também. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, viajou para os Estados Unidos. Como é que você vê essa viagem de uma semana do Sérgio Moro? Será que alguém acha normal essa viagem do Moro? Por que isso? Por que não esperar cumprir um ano de trabalho para ir tirar férias? E num momento muito difícil para ele. Certamente, novas mensagens vão ser divulgadas no seu período de férias. A Superintendência da Polícia Federal em Curitiba pediu à Justiça a transferência do ex-presidente do presídio da corporação para uma unidade prisional. Então Lula pode ir para o Tremembé, onde estão presos famosíssimos, como Misael, Nardoni. Estava aqui conectada com o pessoal de Brasília, que teve que sair correndo da Câmara para ir para o STF. Estamos aqui nos dirigindo ao STF, Supremo Tribunal Federal, com audiência com o presidente para dizer basta de arbitrariedade. Esperamos que o Toffoli tome providência, da mesma maneira que o STF agiu com rigor e com rapidez, quando a Intercept revelou a trama contra alguns ministros do STF, pelo Dallagnol e outros procuradores. Para assegurar ao paciente o direito de permanecer em sala de Estado Maior, tal como se encontra nesse momento. O Supremo Tribunal Federal, por hora, suspendeu a remoção do ex-presidente Lula para um presídio comum. O advogado do ex-presidente Lula disse hoje que ele não vai aceitar o pedido de progressão de pena para o regime semiaberto feito pelo Ministério Público Federal. Os advogados de Lula dizem, então, que como é um direito, Lula não tem o dever de aceitar esta progressão de regime. Nesta segunda-feira, o ex-presidente divulgou uma nota. No texto, Lula diz que não troca a dignidade pela liberdade e que não aceita barganhar seus direitos e liberdade. O presidente reafirmou hoje que não aceita o pedido do Ministério Público para progressão de pena
porque o que ele busca é o reconhecimento da sua inocência e, por consequência, o fato de que ele não teve direito a um julgamento justo. O povo de Lula sem medo de lutar. Enquanto Lula estiver de pé, nós estaremos de pé com ele. Esse aniversário que é nacional e internacional está acontecendo e nós nos tornamos uma grande mídia, minha gente. Hoje, Lula livre, na alma e no coração, mas amanhã, fisicamente, Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula! Hoy, 27 de octubre, cumpleaños Lula, que es un hombre injustamente preso y por quien debemos seguir pidiendo por su libertad. Lula livre! Eu acho que não foi pouca coisa. O Alberto Fernandes vinha até Curitiba durante a campanha eleitoral, aconselhado pelo Lula para que não viesse, porque seria utilizado contra ele na campanha. Ele veio. E o Lula aconselhou ele a não dar entrevista coletiva, ele deu uma coletiva. Ele voltou para a Argentina e introduziu na pauta da sua campanha o tema da liberdade do presidente Lula. No domingo, quando venceu a eleição, tenha feito uma homenagem para o Lula. Imaginem a repercussão disso. Persecución política. Escucha, se supone que un juez está interesado en meter a Lula preso. Ese juez después tiene un beneficio o obtiene, digamos, algún tipo de rédito político. Es prácticamente un espejo. Lo que está pasando en Brasil es lo mismo que está pasando acá. Pela primeira vez, as pessoas se deram conta que essas instituições estão sujeitas a falhas. Como, opa, aqui não é... Nós não estamos falando de Deus. Olha, gente, Moro sugere inversão de fases na Lava Jato, reclama que a operação está muito parada, discute com Dallagnol a divulgação de diálogos, recebe informalmente o saldo da delação da Odebrecht, a qual ele só viria a ter acesso oficial mais adiante. O Moro sugere para o Dallagnol um nome para ser ouvido que pode ajudar a produzir provas contra Lula, escuta o Dallagnol falar e intimar com base numa notícia apócrifa. O Ibope também detectou queda no nível de confiança no presidente Jair Bolsonaro. Em abril, 51% confiavam. Em junho, 46%. E agora, 42% confiam. Em abril, não confiavam 45%. Em junho, 51%. E agora, 55% não confiam. Agora, alguns juízes, eles sentem que têm amparo social para refazer os desatinos, né? Os excessos da Operação Lava Jato. Porque agora eles têm um clima político para isso, eles não tinham antes. O que prova o quê? Que as decisões são políticas. Existe uma ação, né, que questionou no Supremo Tribunal Federal uma mudança da legislação sobre a interpretação da questão da segunda instância. E o relator, ministro Marco Aurélio, já tem condições de pautar essa matéria há quase 2 anos. Então por que não foi julgado antes? Porque houve interesse político em não pautar. O Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento sobre a prisão de condenados em segunda instância. O ministro Marco Aurélio, relator das ações, criticou Dias Toffoli. Em dezembro do ano passado, o presidente do STF derrubou uma liminar do relator que suspendia a prisão após segunda instância. A Vaza Jato tem muita importância nisso tudo, porque foi a partir da Vaza Jato, foi a partir das informações que foram publicadas na Folha de São Paulo, no El País, pelo Reinaldo Azevedo na rádio, foi a partir dessas informações que boa parte da justiça e boa parte da sociedade pensante desse país começou a achar que estava no momento de tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares. Próxima ministra a votar, ministra Rosa Weber.
Tal exigência, no entanto, não pode ser atendida ao custo da supressão das garantias fundamentais asseguradas no texto magno. Garantias estas lá encartadas para proteger do arbítrio e do abuso os membros desta mesma sociedade. 5-4 pela prisão em segunda instância. Celso de Mello está votando agora, vai empatar. Ele vai empatar 5-5. Isso. E aí o Toffoli é a pergunta de $1 milhão. Isso é uma política de Estado. Digo e repito, não é política de heróis ou de candidatos a heróis. Até porque as pessoas passam, as instituições ficam. O desempate coube ao presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. A Constituição da República, o Constituinte colocou lá o dispositivo, né? Presunção de inocência, não é presunção de culpa. E isso o STF reconheceu sem compreender, sem que haja a sentença transitada em julgado. Quem vai sair da cadeia amanhã? Vamos pedir realmente que haja celeridade na apreciação do pedido e na expedição do alvará de soltura. Acaba de sair a decisão para que o ex-presidente Lula deixe a prisão. Foi um momento muito feliz que a gente pôde experimentar depois dele passar mais de 500 dias de preso. Saiu de cabeça erguida. O Lula saiu muito maior do que ele entrou. Então a justiça ao homem Lula nos alegra muito e o significado que isso traz para a nossa real política também. Ele vai andar o Brasil, recuperar a esperança. O presidente Lula tem esse condão, ele tem essa responsabilidade e ele é capaz disso. Queridos companheiros e queridas companheiras, vocês não têm dimensão do significado de eu estar aqui junto com vocês. Que durante 580 dias gritaram aqui, bom dia Lula, gritaram boa tarde Lula, gritaram boa noite, Lula. Vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir à safadeza e à canalice que o lado mentiroso da Polícia Federal fez inquérito contra mim. O lado mentiroso e canalha da parte do Ministério Público da Força Tarefa. E o Moro e mais do TR-4, eles têm que saber. Eles não prenderam um homem. Eles tentaram matar uma ideia. Uma ideia não se mata. Uma ideia não desaparece. Eu saio daqui, senhores. Aos 74 anos, o meu coração só tem espaço para amor, porque o amor vai vencer neste país. Obrigado pelo grito Lula livre que vocês durante 590 dias gritaram aqui. E a
hora que ele saiu, eu me lembro bem, Martim, meu filho, estava no meu colo e eu assistindo televisão, né? Vendo a hora mesmo que o presidente estava saindo. E recebendo os cumprimentos e todo mundo lá e tal. E eu, velho, amanhã eu tenho que estar em São Bernardo. Eu pensando aqui, eu olhava pro menino e disse, Rita, você não tá mais sozinha, você não vai para São Bernardo amanhã, coisa nenhuma. A hashtag Nas Ruas atraiu centenas de manifestantes até a Avenida Paulista. Existe uma parte expressiva da população que diz, bom, eu sei que o julgamento do Lula foi viciado, mas ainda assim ele deve continuar preso. Uma parte das pessoas acredita que os fins justificam os meios. É uma leitura completamente errada do Maquiavel, diga-se de passagem. É um processo político em andamento, extremamente tensionado. A luta não acabou só porque Lula saiu da prisão, mas esse momento de força faz com que a gente esteja mais preparado para o que está por vir. Olha, a gente tem imagens ao vivo da chegada do ex-presidente Lula nos arredores do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, São Paulo. Os sentimentos são sempre ambíguos nesse momento, né? A alegria de estar, de vê-lo conviver com os seus companheiros, mas a dor dos 580 dias de cárcere. Os prejuízos causados à democracia foram imensos. É difícil, muito difícil de mensurar. Espero que a Globo filme, espero que tire fotografia. Já existe argumento suficiente para provar. E falo isso sem nenhum rancor. O Moro é mentiroso. O Dallagnol é mentiroso. Nós não vamos permitir que eles destruam o nosso país. Este país é de 210 milhões de habitantes e a gente não pode permitir que os milicianos acabem com este país que nós construímos. Em 2022, a chamada esquerda que o Bolsonaro tem tanto medo vai derrotar a ultradireita que nós tanto queremos derrotar. Pode contar comigo, porque a única coisa que eu não vou fazer na vida é trair a confiança que vocês têm em mim há tantos e tantos anos. Lula está solto, mas não está livre. Nós esperamos o julgamento do Supremo Tribunal Federal para decretar Moro um juiz não isento e para dar liberdade plena de Lula, reconstituindo seus direitos políticos. Porque eu não tenho dúvidas que o povo brasileiro ainda quer reconduzir Lula mais uma vez à presidência da República. Lula livre, free up Lula, Lula livre, let me hear you. Free, Lula livre, free up Lula now, free, Lula livre. He was a man with a good intention. He loved the people and cared for his nation. Due to political intervention, they put the president in detention. He was the protector of the Amazon. Now the Amazon is burning down. For the indigenous people, truths and rights. Yes, Lula used to fight. Free, Lula libre. Free up Lula. Free, Lula libre. He was a man with a good intention. He loved the people and cared for his nation. Due to political intervention,
They put the president in detention. He was the protector of the Amazon. Now the Amazon is burning down. For the indigenous people, truths and rights. Yes, Lula used to fight. Free